buscando em Jesus a sustentação para as tarefas as quais somos chamados a realizar neste momento. Senhor, diante das nossas fraquezas, das fragilidades que ainda se fazem muito presentes na intimidade de cada um de nós, te suplicamos envolver-nos na tua paz, a fim de que, Senhor, durante este estudo, a nossa consciência, esse pensamento íntimo que vige em cada um de nós, onde as leis divinas, elas se encontram registradas e precisam ser trazidas à percepção do momento. Envolve-nos, Senhor, na tua paz e dá-nos a permissão para iniciarmos mais uma manhã de estudo sob os auspícios de Deus e o amparo dos nossos benfeitores espirituais. Assim seja. Bem, vamos lá começar a nossa jornada matinal. Renovo votos de felicidade, de paz para todos nós, que tenhamos uma manhã proveitosa, que seja de reflexões acerca do capítulo que estamos a debruçar a nossa atenção. Eu espero que, ao findar deste encontro, todos nós estejamos aptos a entender este sofrimento que, por vezes, se abate sobre uma família ou mesmo sobre uma pessoa. Embora o sofrimento possa parecer para nós algo fácil de ser superado, para aquele que vive o momento, ele é especial, único e desafiador. Então, no encontro passado, no nosso último estudo, nós analisamos o fato em si, a questão da tentativa do extermínio de sua própria vida, de Lisandra, as intervenções oportunas, ocorridas sem o entendimento consciente, através da chegada de Cândido, de sua esposa, no momento em que o quadro clínico se agravava de Lisandra. Então, tivemos a oportunidade de perceber que, mesmo que a família esteja iniciando um processo de renovação do seu núcleo familiar, por meio da busca do conhecimento espírita, nós não estamos isentos de ter eventos dolorosos, seja conosco ou com alguém próximo, ou até mesmo com os integrantes do nosso núcleo familiar. Então, a doutrina espírita nos dá o suporte, ela não nos isenta. E preciso ficar esclarecido para que não criemos ou não transfiramos para aqueles que ladeiam essa busca o entendimento de que, uma vez integrantes de uma casa espírita, estaremos como que em uma redoma e completamente assistidos a tal ponto que eventos dessa natureza não venham a ocorrer. É lógico que, se houver uma mudança significativa de conduta da parte do indivíduo, a misericórdia divina, ela se faz presente e atenua, ou até mesmo isenta. Mas, se o indivíduo permanecer na mesma batida, a imersão em uma instituição espírita, ou a frequência, a aderir a este trabalho,
somente não estará protegendo das adversidades da vida. Eu trago uma vez mais essa linha do tempo que nós já apresentamos na última aula, apenas para adicionar que aos 25 anos, essa ação provocada e este sofrimento pelo qual passa a família e a personagem principal, neste caso, pode ser considerado como o ponto de inflexão, aonde, a partir de uma ação que foi contida pela misericórdia divina, a protagonista, a ela é concedida, portanto, um momento de ressignificação da sua vida. E é justamente sobre isso que nós vamos discutir. É o quanto, por vezes, nós não notamos a ocorrência de determinados eventos, uns mais, outros menos significativos, mas que, ao provocar níveis diferentes de aflição, e aí, para entender essa questão, eu sugiro aos que participam deste encontro a leitura ou até mesmo o estudo mais aprofundado da obra Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles. É um livro que eu já tinha lido, mas diante desse caso específico e diante de algumas circunstâncias que a vida nos oferece como testemunho e chamamento ao dever, eu comecei a refletir uma vez mais e percebi que neste livro em especial, Joana vai trazendo para nós a perspectiva do homem que está vivendo um processo provacional ou expiatório. E quais são os caminhos que ele deve trilhar para encontrar a luz no meio das trevas que momentaneamente o estão consumindo ou o estão envolvendo nesse instante, nesse momento existencial. Então, a tentativa de suicídio malfadada, por questões que veremos, representa essa presença da luz. E aí há um outro livro de Divaldo que é muito interessante, é Suave Luz nas Sombras, se não me falha a memória. Tem várias mensagens. Quem puder fazer uma consulta aí no Google, por favor, para que a citação seja corrigida se necessária. Eu acho que é Suave Luz nas Sombras. Por favor, alguém dá uma ajudinha aí. Tá? Então, são obras que chegam para nós nos momentos em que precisamos encontrar uma saída. E Lisandra, nós vamos perceber que ela tem uma infeliz escolha, né? Um bad choice, em inglês. Eu trago esse recorte, isso, Suave Luz nas Sombras. Obrigado, Clécia. Eu trago esse recorte do pensamento de Filomeno porque uma decisão equivocada, uma fala mal oferecida, um momento, um ato, se enquadra nesta questão. Todos temos momentos infelizes, os quais a invigilância, não raro, converte-os em demorada excursão na tragédia. É impressionante que, embora nessa síntese aqui apresentada, teríamos a condição de desenvolver um pensamento por horas a fio. Porque momentos infelizes todos os temos. Deslocamento para o trabalho, em um trânsito, ou dentro de um coletivo, no próprio trabalho, numa discussão em família. A questão é,
diante de um momento infeliz ou de um momento em que eu poderia, de forma um tanto quanto particular, colocar diante de uma situação que aparentemente favorece o indivíduo, mas esta aparência de favorecimento encobre uma conduta não prevista nos códigos da ética e da moral cristã. Embora traga para o indivíduo momentos de prazer, seja um prazer orgânico ou um prazer de natureza mental, a invigilância pode converter este momento em demorada excursão. Vejam que uma excursão, quando a gente pensa nessa palavra sob a perspectiva mundana, a excursão é aquele momento em que nós programamos a saída de um ponto para um destino qualquer, que envolve um deslocamento, um tempo de ida, um tempo de volta, consumo de energia, seja essa energia de natureza física, financeira, espiritual. Só que é uma excursão, tipo assim, na tragédia. Eu ouvi recentemente de um pastor uma frase que eu achei muito interessante. Ele falando sobre a tentação. E ele dizia que a tentação é semelhante a uma viagem de avião que resolvemos experimentar, realizar, mas que, diante da invigilância, nós compramos uma passagem para o embarque sem saber o ponto de chegada. A decolagem, o voo, aonde observamos as paisagens, onde observamos a natureza, admiramos o céu, se for noturno, as estrelas, os astros, mas quando aterrissamos, via de regra, nesta viagem que cede à tentação, o pouso é assaz, assustador e o destino completamente ignorado. Então, o indivíduo aproveita sob a tentação as experiências sensoriais, as experiências de alteração de consciência, isso lhe traz níveis de prazer os mais variados, mas quando ele faz a aterrissagem, que é o momento em que a consciência toma, vamos dizer assim, as rédeas dos acontecimentos, ele percebe que, em verdade, ele deixou-se levar por essa excursão demorada na tragédia. E o quanto a fala de Jesus no respeito à vigilância aditivada pela oração nos preserva desses momentos de infelicidade. Daí, o arrependimento não resolve o que já foi feito. Se houve um fato equivocado, uma ação não pensada, uma frase mal oferecida, um gesto realizado, seja lá o que for, o que está feito, está feito. O arrependimento é um primeiro passo, mas não resolve. Em O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar dois movimentos individuais e, às vezes, até mesmo coletivo, chamado reparação e expiação, que são os complementos necessários, por vezes, para que o que foi feito seja devidamente equacionado ante a consciência própria ou a consciência de muitos. E no livro que eu citei de Joana de Ângeles, vai nos apresentar a benfeitora espiritual que entre a reparação e o momento de expiação existem gradações. E são eventos-respostas que nós experimentamos. E ela vai dizer: surgem, portanto,
as provas, os testemunhos, os necessários corretivos aos erros e as expiações com caráter severo e restritivo à movimentação, na forma de evento-resposta ao que foi feito, e surge posteriormente a tomada de consciência do indivíduo a nível da consciência de que não deveria fazê-lo. Aí o arrependimento se instala, a necessidade de recuperar-se, de reparar os erros. Então, são movimentos que exigem de nós desafios e nos convida a pensar sobre essa experiência dolorosa de Lisandra, e também chama-nos a atenção sobre a nossa conduta no mundo. Então, o drama pessoal de Lisandra, que nós começamos a analisar no último encontro, tem início sob esse impulso que lhe invade a mente, a forma de inspiração inferior, de que ela deveria extinguir a sua própria vida como maneira de cessar o sofrimento. Então, ela decide por realizar uma ação mecânica sobre os pulsos. Nós já tivemos a oportunidade de perceber que o pulso direito, o corte não foi tão profundo, o que facultou uma diminuição da perda de fluidos, no caso aqui, fluido orgânico tipificado, né, como o sangue. Essa perda de fluido, chamado perda externa de fluido, por uma hemorragia externa, resulta em um choque hipovolêmico, e esse choque hipovolêmico produz o desmaio. E você perde fluido, a pressão interna dos sistemas, elas diminuem, e para que o corpo tenha ainda alguma condição de sobrevida, há esse mecanismo de segurança do nosso sistema, que ele produz o desmaio, e no desmaio, todo o nosso sistema também diminui a sua atividade. Então, há algum tempo ainda, mesmo que sob essa perda continuada de fluido, então tem um tempo em que esse fluido ele pode ser reposto, pode ser estancado, e este evento produz a expulsão parcial do corpo. Então, Lisandra, ela é como que jogada na dimensão espiritual. E nessa transferência abrupta para a dimensão espiritual, ela se vê diante do seu algoz /vítima, Hermínio. O mais interessante para mim é que ela tem uma experiência de quase morte, que é chamada uma experiência anômala da consciência. Esse tipo de experiência de quase morte, ela é diferente das EQMs tradicionais. Por quê? Porque uma EQM tradicional, via de regra, ela ocorre quando o indivíduo sofre um acidente para o qual ele não foi o autor consciente. Um AVC, uma parada cardíaca, um acidente de natureza qualquer, em que o corpo está fragilizado, os seus sistemas parcialmente comprometidos, e a depender do tempo de ação para a recuperação da condição anterior, ele pode retornar à vida ou não. E os relatos nas experiências de quase morte, quando ocorrem dentro deste espectro, não fazem referência, na sua grande maioria, a encontros em regiões trevosas, embora há algumas citações. E essas citações ocorrem em consciências profundamente culpadas, que era o caso da nossa querida Lisandra. Então, ela vê-se diante do seu algoz, observa
que ele faz acusações a respeito do comportamento dela e de seu pai, observa o definhamento desse espírito na dimensão espiritual. Então, ela vive uma experiência de quase morte pavorosa, ao mesmo tempo em que, pela ação dos profissionais de saúde sendo realizadas já no hospital, o corpo lentamente vai reagindo e a puxa de volta, ou seja, atrai a Lisandra para a dimensão física, nessa justaposição do perispírito ao corpo físico, pelas intervenções, né, chamada de CRP, ou CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, se não me falha a memória. É o CPR em inglês, ou manobras cardiorrespiratórias. Então, são intervenções realizadas com vistas a salvar o indivíduo que se encontra nessa condição. Agora, olha que interessante. Voltando lá à inspiração de natureza inferior, nós vamos perceber que o objetivo de Hermínio, porque ele percebe que o controle da lepra já era uma realidade, portanto, o primeiro movimento de recuperação já estava cumprido, a expiação primeira já estava cumprida, e ele vai perceber que o espiritismo agora é o segundo passo para que ela tenha uma recuperação. Então, ele percebendo que a família já estava aderindo ao pensamento espírita e que ela já começava a ter algumas informações, embora a sua atitude mental é sempre contrária a essa perspectiva, ele como que antecipa o seu ponto culminante da vingança. E é justamente nessa antecipação que dá a possibilidade para que a dimensão espiritual interviesse. Em especial, a avó, Dona Adelaide, que fez um afastamento de Hermínio, produz sobre ele, por meio de aplicação de passes, nessa vinculação durante a EQM, ele é afastado, e, ao mesmo tempo, a intervenção da dimensão espiritual nas manobras de recuperação da saúde quando da chegada no local da assistência devida. Mas é interessante que nós observemos que, embora a inspiração de natureza inferior ela estivesse num nível considerado como de subjugação psíquica, há causas pessoais que concorreram para este fato. Lembrando que em todo processo obsessivo há causas que são determinantes e há causas que são concorrentes. A causa determinante é justamente aquilo que está no âmbito do indivíduo. São essas causas pessoais. Um espírito pessimista, rebelde, desde o momento em que ela passa a perceber os conflitos existenciais já na sua primeira infância e opta por viver uma vida afastada da realidade. Não sei se todos lembramos que ela tinha aquelas experiências os momentos em que ela optava pelo silêncio interior, ela recuperava uma memória aonde o prazer fugidio, as sensações corporais lhe invadiam, ela não sabia explicar, mas pensar naquilo lhe trazia um bem-estar que não era alcançado na vida com os seus entes familiares. E, então, como a vida real para ela era algo difícil de compreender, também uma criança, provavelmente outros fatores contribuíram, daí a importância para nós de uma família buscar a evangelização espírita para os seus filhos, netos, ou aqueles que estejam sob sua responsabilidade, a fim de que essas ocorrências elas possam ser melhor tratadas.
Era um espírito rebelde, na sua fase da segunda infância até a adolescência. Ela optou pela fuga ao enfrentamento da realidade. Ao invés de buscar compreender ou tentar abrir-se para sua mãe, ela opta porque a experiência da fuga para ela era mais prazerosa. Como a ilusão, né? Como a nossa mente cria ilusão. Além de tudo, Lisandra é um espírito caracterizado por uma preguiça mental. Vejam que sua mãe não foi nenhuma nem duas, pelo menos fica claro isso no capítulo e nos capítulos anteriores, em que ela tentou levar informações a respeito de como a vida poderia ser vivida em forma de gratidão, de apresentar para ela os fundamentos espíritas a partir do momento que ela se converte, por força de um sonho que ela tem com sua mãe, a dimensão espiritual, vó de Lisandra, mas ela já arredia, envolta nesse pensamento pessimista e rebelde, não se abre à possibilidade do conhecimento. Além de tudo, cultivo de ideias e pensamentos negativos e uma maturidade do senso moral incipiente. Isso eu achei interessantíssimo, porque a maturidade do senso moral é a capacidade do indivíduo discernir o certo do errado. E o certo do errado passa pelo estudo da moral e da ética cristã. E a ética, existe dois tipos de éticas, que nós estamos nos apropriando de um pensamento de um professor doutor de filosofia. Ele afirma que existe uma ética que se expressa como normativa e uma ética que se expressa como uma ética de virtudes. Ambas são válidas, mas uma tende apenas a diferenciar o certo do errado, portanto, ela é impositiva, e a outra analisa a questão da ética da virtude, ou chamada ética da excelência, lá dos filósofos gregos, em especial Sócrates. Então, essa ética da excelência já analisa sobre uma outra perspectiva e busca responder questões relativas a em que nível eu me encontro, que me faz perceber que, diante daquilo que eu já conheço, as escolhas para mim deveriam ser mais claras. Então, a noção do certo e do errado guarda relação direta com o nível de desenvolvimento intelecto moral do espírito. Portanto, com o seu nível de desenvolvimento consciencial ou a evolução espiritual de cada um de nós. Vou dar um exemplo, para vocês poderem entender. Se eu digo assim, fulano é mais caridoso que Beltrano, é fácil entender isso? Isso é uma questão de ética. Como é que a gente poderia medir esses níveis de caridade? Por exemplo, a caridade pura e simples material, o fato de doar o dinheiro, já é uma predisposição do indivíduo de ajudar o próximo. Mas imaginemos que aquele que doa, e muito mais do que doar, ele acompanha o uso dos recursos, ele está num degrau mais avançado da consciência em relação à caridade. Porque o gesto de doar recursos é válido, mas acompanhar o emprego, a aplicação dos recursos doados é um nível mais profundo de engajamento com a caridade. Então, a maturidade de senso moral no segundo é mais elevada. Agora, e se eu falar assim, fulano é mais honesto do que Beltrano? Faz sentido? Grécia balançou a cabecinha assim. Eu vou dizer para vocês que faz. Sabe por quê? Veja só, como guarda a relação com o nível de consciência essas questões de natureza moral. Vamos supor, bom dia a todos, vamos supor que eu esteja
numa fila de mercado e ouço nos alto-falantes: é proibido, senhores clientes, alertamos que não é permitido guardar vaga na fila. Algo nesse sentido. Bom, eu estou com 2 itens em uma fila que tem 2 carrinhos à minha frente, um terminando e um na metade. E eu falo, poxa, escolhi a fila correta. Aí, do nada, a pessoa que estava à minha frente, com um carrinho menos da metade, chega uma outra pessoa com um carrinho que parece um trem de minério, com 2, 3 vagões, repletos de compra, e entra na nossa frente, na minha frente, isso já aconteceu comigo, na minha frente. Aí você para e pensa assim, caraca, eu achei que eu tinha escolhido a fila correta. Mas sob a perspectiva daquele que estava à frente, não cometeu nenhum ato infracional. Mas ele corrompeu a ética do mercado, a ética do respeito ao próximo. Poderia ter avisado, olha, o senhor quer passar à minha frente? Porque vem mais 2 carrinhos aí. Ou o senhor está disposto a esperar porque eu estou aguardando uma outra pessoa que vem com mais 2 carrinhos. Porque quando a gente fala em corrupção ou honestidade, a gente não está sempre vinculado a essas questões monetárias. Mas o ser honesto é aquele que é transparente, é aquele que corresponde às leis, às normas vigentes. Então, para aquela pessoa, o nível de consciência pequeno não percebeu que aquilo era nenhum tipo de questão de natureza moral mais profunda. Então, a gente pode afirmar que Beltrano é mais honesto que Fulano. Vai depender do que eu estou comparando com o quê. Então, toda vez que nós formos analisar alguém, é preciso que façamos esse movimento sobre o que eu estou comparando e tentar entender qual é o nível de consciência que essa pessoa tem. Porque, às vezes, ou é pouco ou é nenhum. Então, agora, depois de tudo como preparação, quem não quer ser esse ser transparente, né? É um baita desafio. Não pensem em vocês que eu, pelo menos, eu falo por mim. Eu digo que é um desafio. E como Jesus disse que aquele que muito foi dado, muito será cobrado, imagine, às vezes eu fico pensando, falei, meu Deus do céu, como diz o baiano, estou lascado. Mas o bom é que eu acho que o movimento que a gente faz de ressignificação é muito mais rápido. Então, a gente tem condições de reconsiderar o nosso comportamento, mudar a forma de agir. Então, vamos, uma vez mais, voltar ao texto, porque o dia seguinte é impressionante. E no dia seguinte, nós poderíamos destacar 3 situações diferentes. A resignação que está registrada na mãe e na tia, diante do trágico acontecimento que não concluiu-se. O personagem protagonista, a protagonista, Lisandra, mergulha neste profundo arrependimento. Lembra da frase anterior? O arrependimento não resolve o fato, aquilo que já foi feito. Mas é o primeiro passo para a reabilitação. E doutor Armando, com a sua empatia. Empatia é essa que foi desenvolvida a partir de um evento traumático com seu filho, que fez com que ele buscasse o espiritismo, a sua esposa e o seu próprio filho, tendo como esse anjo da guarda coletivo
na figura do enfermeiro Cândido. Vejam que Cândido é aquele... Como é que chama no Oscar? Ator coadjuvante, né? É aquele que não é o protagonista, mas que está em todas as cenas, desempenhando um papel fundamental, anonimamente. Vejam que eu fiquei encantado com essa figura de Cândido, o quanto ele deu suporte a esse núcleo familiar e a tantos outros. Nessa perspectiva, eu gostaria de fazer assim, um recorte bem rápido para trazer para o grupo uma análise a respeito dessas duas formas de abordagem. Hoje está muito em voga no atendimento fraterno, porque isso nós vamos perceber na mãe, na tia, no doutor Armando, mesmo que de uma maneira não muito ostensiva, mas nós vamos entender que, no geral, todos agiram em conformidade com essas técnicas, a escuta empática e a interação compreensiva. A escuta empática significa ouvir atentamente, colocando-se no lugar do outro e tornando-se capaz de sentir aquilo que o comunicante... Aqui o comunicante é com quem estivermos em diálogo, seja para o doutrinador, seja para o atendente fraterno, numa conversa que estabelecida entre amigos ou entre pessoas que nos procuram. Então, ouvir atentamente, colocando-se no lugar do outro e tornando-se capaz de sentir aquilo que o outro está experimentando, como se a situação vivenciada por ele fosse a sua própria. Essa escuta empática, veremos que algumas habilidades precisam ser desenvolvidas. Mas a compreensão é a forma por meio da qual se expressa entendimento acerca do que foi ouvido. E, a partir daí, os modos de ajudar o outro a aprofundar a compreensão de si mesmo. Então, eu escuto, compreendo, ofereço modos de ajudar ou apresento alternativas de auxílio para que a pessoa, a partir do que é apontado, ela comece a compreender a si mesma. Tem uma parte aqui que marca de forma... na página... na minha versão, né? É na página 170, na minha edição, na página 172. E esse parágrafo todo é um parágrafo de escuta. O médico faz o primeiro atendimento e sinaliza a entrada da mãe. A mãe entra, não fala nada. Vejam que atitude. Primeiro espera a filha. E a filha começa: perdoe-me, mamãe querida, perdoe-me. Explodiu debilitada. Não sei o que me aconteceu. Eu enlouqueci por dentro. Vejam, embora uma lucidez, nós vamos perceber que, ao afirmar não sei o que me aconteceu, essa referência é: por que eu cometi esse ato? Por que eu enlouqueci por dentro? Ou seja, ela está fazendo referência à mente desorganizada. Aí vem: sabia o que estava fazendo, mas não sabia o que aconteceu. Olha como isso gera... não é fácil não, Glécia. A gente vai ver como é que é esse colocar-se no lugar do outro. Aguenta aí que você vai anotar, vai ver que são caminhos, técnicas que a gente vai desenvolvendo. E aí ela fala: desejava livrar-me de todos e de tudo, de todos, família, o personagem que estava ali fustigando, do homem que eu continuava a matar com o papai. Vejam que, neste momento da fala dela, ela traz a presença do seu algoz e já começa a identificar como um homem, porque ele se apresenta para ela na dimensão espiritual. Embora em diálogos anteriores à tentativa do suicídio, ela já afirma que ela tem a sensação de que há alguém
que lhe quer consumir a vida. Então, esse primeiro momento é o momento da escuta. E a gente vai perceber, então, que nessa perspectiva há alguns estados íntimos requeridos nessa escuta empática. Quais são esses estados íntimos que precisamos desenvolver? O primeiro deles é a aceitação condicional do comunicante da mensagem. O indivíduo pode falar a maior heresia, pode relatar o crime mais odiento, mas nós vamos precisar aceitar. A filha tenta o suicídio. A mãe tem que estar disposta a ouvir. Então, o comunicante vai expressar a verdade dele, do momento, mesmo que nós não estejamos de acordo. E vamos ver um pouco mais à frente que a compreensão não significa a concordância. São dois níveis diferentes. Então, eu tenho que aceitar incondicionalmente a fala. O problema é que o indivíduo começa a falar, nós já estamos julgando. E veja se muitos doutrinadores não são assim. O espírito começa a trazer a sua problemática, e se aquela problemática fere a minha visão de mundo, aquilo já mexe. A gente já quer botar um indivíduo numa condição de perdição ou de submissão total ao modo de enxergar o mundo particular de cada um. A suspensão de avaliações e julgamentos é um outro estado íntimo que nos é exigido. Porque nós possuímos conhecimento limitado acerca da intimidade do outro e diminuta capacidade, por vezes, de apreensão da sua realidade. Porque quando alguém fala assim, eu sofro muito, aí você vai olhar, é uma unha encravada no dedão do pé. Ah, bobagem. Uma unha encravada? Só que, eu não sei se vocês já assistiram a alguns vídeos a respeito de pedicure. Eu fui assistir um dia desse porque eu usei essa comparação, falei, pô, vamos ver um pouco de unha encravada. Misericórdia. Tem algumas situações que, se fosse eu teria que ir para um centro cirúrgico. Porque saem uns pedaços de unha, um troço assim impressionante. E nós não temos ideia da realidade daquela pessoa e o quanto aquele sofrimento que ela experimenta é profundo. Então, eu tenho que suspender as minhas avaliações e os meus julgamentos. O terceiro estado íntimo é o silêncio mental. Ouvir sem realizar comparações, sem argumentar mentalmente, sem desviar a atenção. Daí, o último estado íntimo é a concentração. Porque hoje em dia está tão difícil de nós conversarmos com o outro, porque, por exemplo, eu vou dar a minha experiência. Quando eu entro no metrô, 95% das pessoas estão conectadas com o celular. Cada um com os seus afazeres. Eu aproveito que são 45 minutos de metrô, eu assisto palestra, eu assisto as minhas aulas, porque eu procuro otimizar o tempo, ao invés de ficar em devaneios, em buscas que não trarão para mim nenhum resultado efetivo. E às vezes você está com uma outra pessoa conversando, você está falando e a pessoa está lá assim. Daqui a um pouco você gastou 10 minutos de fala e a pessoa não ouviu nada. Porque não prestou atenção na fala do comunicante. E ao doutrinador, ou seja, vamos tirar a pessoa doutrinador, aquele com quem alguém conversa, nós temos que olhar a postura corporal, porque existe uma linguagem corporal que transmite muita informação. As contrações faciais e as modificações faciais fazem leituras dos estados emocionais. Então, esse estado íntimo para escutar de forma empática
é de fundamental importância quando estivermos ajudando alguém em estado de sofrimento, de natureza qualquer. Mas a interação compreensiva também tem algumas considerações interessantes que julgamos oportuno trazer para as nossas reflexões. Porque essa interação compreensiva faz com que o outro sinta-se compreendido, ajuda na melhor compreensão do seu momento. Porque, quer ver uma interação compreensiva eficaz? É quando alguém está conversando conosco e nós estamos olhando para os olhos dela. E isso não ocorre quando eu estou pongado no meu aparelho celular. Eu estou dizendo assim, olha, você está falando aí, mas para mim não tem importância nenhuma. Ou é importante, mas eu tenho outra coisa que também é importante. Então a gente está dividindo a atenção. Mas o sofrimento do outro deveria ser, naquele momento, mais importante. Então, essa interação compreensiva amplifica a escuta empática e faz com que o outro sinta-se compreendido. Faz, poxa, fulano está me ouvindo, ele está prestando atenção e ajuda a esta criatura a realizar uma catarse de pensamentos e emoções reprimidas. A gente vê isso no atendimento fraterno. Os espíritos, quando se sentem em um ambiente seguro, eles colocam as suas emoções para fora. O problema é que, às vezes, o médium é que segura. Ele fica receoso, eu vou chorar, o que vão achar de mim? Se vem uma emoção intensa e vontade de chorar, abra a boca e chore. Porque aquele choro pode ser um momento de desintoxicação do comunicante. E ele só vai demonstrar suas emoções mais profundas se ele sentir-se acolhido. Essa interação compreensiva é o complemento da escuta empática. Portanto, promovem aberturas no diálogo, porque comunica aceitação àquele que fala. Não há julgamento. Imaginemos que hoje as casas espíritas, se não hoje, em breve, nós estaremos recebendo inúmeros indivíduos portadores de profundos sofrimentos psíquicos no campo da sua sexualidade. Pessoas que mudaram o seu entendimento de gênero, se arrependeram, outros que não mudaram e querem fazer. E se nós possuirmos algum tipo de restrição, nós não teremos o olhar de ser humano endereçado para o outro. Então vejam que essa questão ela vai ganhando importância porque vai exigir do atendente fraterno um olhar diferente. Nós concordarmos ou não é outra perspectiva, mas nós não estamos ali para concordar, nós estamos para compreender. Uma vez que, na essência, o espírito não tem sexo. Ele se manifesta, exatamente, acolher. É isso aí, Grécia. Ele se manifesta em uma potencialidade que pode não ser, isso pode ser um processo expiatório para ele, e ter que trabalhar isso na sua estrutura mais profunda vai exigir de nós este acolhimento, esta aceitação. Se nós olharmos, muitos desses espíritos, eles estão passando por profundos sofrimentos, por inadaptação. E encontram um meio extremamente adverso. Eu tenho a minha opinião pessoal, mas a minha opinião pessoal não tem importância nenhuma. Se eu concordo, se eu faria isso, eu não sei, porque a minha próxima encarnação pode ser um baita desafio. Então a gente precisa ter muito cuidado. Imaginemos que diante de um sofrimento desse, a pessoa tentou o suicídio, e nós não levarmos em conta
eu posso estar estimulando a pessoa a fazer um novo ato. Porque, observemos, a família, a postura, realmente, o choro, em algumas situações, são um baita desafio, porque a pessoa não quer chorar, né? Não é descontrole do médium. O choro é uma resposta emocional facultada por um profundo sentido de arrependimento ou pelo reconhecimento em forma de gratidão. E na nossa experiência, junto ao grupo que estamos juntos, todos acolhemos o choro de uma maneira muito acolhedora. Quando, é lógico, esse choro ele está dentro de um conjunto de, vamos dizer assim, a análise que se faz da comunicação, dos seus conteúdos. Então, a gente vai fazendo o esclarecedor, o doutrinador, ele vai acompanhando a narrativa, em que momento o choro surge, e eu acho que ele não deve ser contido. Não deve ser contido. Ao menos, penso eu. Enfim, nós vamos perceber que a postura de Dona Artemis, de Ermelinda, e também do médico Dr. Armando, está pautado nessas 4 premissas. A compreensão do fato sem a concordância, né? E isso, em algumas partes do diálogo, a gente pode destacar, né? Quando o médico diz, por exemplo, ora, filha, sua mãe perdoa e compreende. Todos compreendemos essas ocorrências, todos. Não se atormente, porquanto o arrependimento não resolve o que já foi feito. Restabeleça-se por dentro e, revigorada, jamais volte a repetir o grave engano. Então, a gente tem a compreensão sem a concordância, a escuta que acolhe, que aí imediatamente entra a mãe. É verdade, Elisandra, não sou eu, pecadora, quem perdoa. Então, vejam, a mãe se coloca numa mesma condição de fragilidade, porquanto jamais me magoaria com você. Compreendeu? Mas sim, nosso Pai Celestial que nos perdoará a fraqueza e a desconsideração ao seu amor. Como diz o doutor, o passado já não importa, porém sim o que iremos fazer a partir de hoje em relação ao futuro. Então aqui ela está jogando agora informações do perdão que liberta e vai apontar igualmente a verdade que esclarece. E ainda redai, você tem pensado em Deus, filha? Olha só, sim, mamãe. Mas ela pensa em Deus ainda com base no diálogo anterior como um Deus de justiça. E sem ter profundidades a respeito disso, ela muda a conversa e joga para a tia. Você está bem, titia? Ela não continua falando sobre Deus. E a tia também. Como não haveria de estar vendo-a em recuperação? E ela vai mudando agora de personagem. Pergunta sobre o irmão, sobre Cândido. O ponto principal aí dessa conversa é a questão do entendimento da misericórdia divina, a compreensão de Deus, que ela vai apenas manifestar no momento seguinte, que a gente verá há alguns instantes. Então, essa fase da conversa da família com a Lisandra vai passar por esses 4 aspectos. A escuta que acolhe. Porque o primeiro movimento foi dela. Deixa a pessoa falar. E, às vezes, nós temos um comunicante, que eu estou dando um exemplo, né? Que
a narrativa do seu sofrimento carregado de emoção está entre 3 a 4 minutos e o dialogador já começa a olhar para o relógio e já começa como se fosse ali um atendimento tipo SUS, com hora marcada, com número de pacientes. Eu, particularmente, eu peço encarecidamente que não nos preocupemos com o tempo de uma comunicação. Que quando é algo que nós vamos perceber que há um engodo, é fácil. Porque o engodo não se sustenta, porque a narrativa do engodo, ela sempre, em algum momento, vai se contradizer. E se o grupo não percebe isso, é porque o grupo está desatento. Mas se quando todos estamos desatentos, acompanhando o diálogo, daí também porque eu faço sempre a opção, quando é um atendimento complexo, que seja um por vez, nos pequenos grupos de 8 a 12 integrantes, que dá para todos acompanharem, há lições profundas, há saberes que podemos retirar de uma experiência dolorosa. E aí tem gente cronometrando o tempo de comunicação. E às vezes o espírito precisa falar. Já paramos para pensar que alguém em estado de profundo sofrimento psíquico é capaz de, em 5 minutos, colocar para fora anos a fio de perturbação? Porque nós estamos preocupados com números de comunicação e não com a qualidade das mesmas. Se numa reunião mediúnica tivermos 2, 3 comunicações, mas as 3 com ensinamentos profundos, com acolhimento perfeito, os que estarão ouvindo da dimensão espiritual também aprenderão e ficarão ainda mais estimulados a aguardarem a sua vez. Porque verão que, olha como ele foi atendido, olha que bacana, pela primeira vez deixaram fulano falar. Tem um filme, Os Fantasmas se Divertem. Já assistiram esse filme? Putz, quando toca aquela música da banana, é muito legal. Eu me divirto assistindo. Não só os fantasmas, acho que todos nós nos divertimos. É uma comédia com um tom assim, um pouco assombroso, mas no final é impressionante, porque aquele espírito tirado a esperto, o besouro, como é que era? Acho que era o nome dele, que ele era o perturbador de todo mundo. E ele vai para uma região de refazimento e entra numa fila para ser atendido. E a senha dele era 1 milhão, não sei estava lá com um papelzinho, a senha. Imagina você esperar 1 milhão de pessoas na sua frente para ser atendido. E o que estava na frente, do lado dele, tinha uma senha. Olha, Joselita, estão dizendo aqui, né, que o importante é o choque anímico. O choque anímico tem uma função. O choque anímico tem a função primordial de revitalizar o corpo do comunicante para que ele tenha mais energia e presença de espírito para perceber o que está ocorrendo. Uma finalidade. A segunda finalidade é a reconstituição das chagas que ainda estão presentes no seu corpo espiritual. Então, vai depender do comunicante. Se for, por exemplo, um atendimento a um espírito suicida, perfeito. Mas se for um atendimento a alguém que está em fase de despertamento, ainda com muitas impressões no seu processo fúnebre, ele vai ter um diálogo acrescido ao choque anímico. É o que André Luiz chama de remorrer. É trazer o indivíduo à consciência do fato, se necessário for. Mas se manifestar-se um espírito em profundo sofrimento psíquico, moral, o choque anímico faz com que os circuitos cerebrais do cérebro espiritual sejam reativados. E daí lhe dá condições
para que a sua emotividade se manifeste. Então, essa visão de que o choque anímico basta vai depender de quem nós estamos atendendo, sabe? Eu fico pensando muito a respeito de algumas colocações que algumas pessoas fazem, mas falta conversas sem ofensas, sabe, sem muitas disputas. Enfim, eu vejo como algo que precisa ser muito bem discutido. Mas não é necessariamente por esse caminho, ao menos é o que eu penso. Ao menos é o que eu penso. Bem, depois, portanto, desse diálogo, a jovem Lisandra cai em si. Ela vai perceber o tamanho do problema no qual ela se meteu, mas também vai entendendo que abrem-se possibilidades para que essa questão seja solucionada. Ela entende que há uma parcela de responsabilidade pessoal. Lembro que no passado, nós apresentamos há pouco as questões das causas que dizem respeito ao indivíduo, numa análise da personalidade de Lisandra, que ela vai fazendo esse entendimento após esta primeira conversa, que ela continua. Ela passa a entender que, além das questões suas, de natureza pessoal, ela começa a dizer, caramba, eu apenas ficava centrada na minha infelicidade e somente agora eu percebo a mãe resignada que tenho, a tia samaritana ou a tia solteira, aquela que abriu mão de constituir uma família para ajudar a uma família da qual ela faz parte. Lembrou-se dos momentos em que o pai manifestava-se de forma agressiva. Então ela começa a entender que, além do mundo do sofrimento pessoal, há um mundo de sofrimento que os outros vivenciam. Há uma música muito melancólica da metade do século passado, né? Eu sempre faço essa citação, não me lembro a cantora. Meu mundo caiu, e agora você diz que tem pena de mim. Aí é uma música assim que, se você ouvir num quarto fechado, sem ar-condicionado, é capaz de projetar-se em alguma região umbralina. É aquela pessoa que imagina um mundo de sofrimento onde ela seja o centro das atenções. E esquece-se de que, fora dos limites do seu entendimento, existem sofrimentos, por vezes, muito maiores. Então, ela entende uma perspectiva familiar pela primeira vez. Dolores Duran. Exatamente. Obrigado pela pesca aí. Valeu, obrigado. Então, ela faz uma pergunta e verbaliza para sua mãe: por que sou tão infeliz? E a resposta que Dona Artemis oferece é para todos nós. Ela responde para todos nós: porque a felicidade se encontra onde cada qual coloca o coração, conforme ensinou Jesus. Se você situa as aspirações no prazer fugidiço, no ouro mentiroso e nas paixões que ardem e se apagam breve, a sua ausência, ou seja, a ausência do foco da minha atenção, vai produzir a desdita. E vejam
o que diz Joana de Ângeles, lá no livro que eu fiz referência, Luz nas Trevas, ao final do primeiro capítulo, ela afirma o seguinte: a aflição defluente do sofrimento é o desconforto que se experimenta o indivíduo chamando a atenção à ordem, à disciplina, ao dever. Então, a aflição que nós experimentamos, que é resultado de um sofrimento, é como um alerta da nossa consciência para que, olha, nós saímos da ordem, nos afastamos da disciplina e não estamos cumprindo o nosso dever. Se nós fizermos esse movimento de retorno à ordem, à disciplina, ao dever, a aflição se esvai e o sofrimento se finda. Não sei se vocês estão acompanhando essas turbulências no campo da economia, tanto no Brasil como no mundo, inúmeras pessoas perdendo fortunas pelo investimento em bitcoins. Olha o que diz Jesus: se você situa as aspirações no ouro mentiroso, a sua ausência vai produzir sofrimento. Eu não estou dizendo para ninguém fazer medidas protetivas em relação ao seu patrimônio. Mas existem pessoas que estão acreditando em coisas fáceis. E tudo que vem fácil, fácil se vai. Acreditando em retornos de investimento com juros impressionantes. Todos os dias eu já não aguento mais, eu recebo ligação oferecendo vantagens aqui, vantagens dali. E aí eu, de maneira... Às vezes eu tenho paciência e disse: minha filha, me explica uma coisa. Olha, eu contraí um empréstimo com taxa tal, num momento político-econômico diferente. Agora nós temos um aumento de juros, sob pressão sobre outros fatores. Então, como é que você consegue fazer esse milagre de fazer uma redução que nem o mercado financeiro faz? Então, eu não desconfio na sua pessoa, mas eu não posso confiar na sua proposta. Muito obrigado, passar bem, bom dia, boa tarde. Porque são inúmeras ligações que recebemos. E quando você está diante de uma demanda em que precisa de dinheiro e alguém lhe oferece um ganho fácil, é porque, naquele instante, a nossa felicidade está condicionada a um determinado tesouro que ocupa os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Quando nós começarmos a buscar a felicidade nas questões de natureza transcendente, e não é à toa que Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado, é porque, ao buscarmos este reino de Deus que começa dentro de nós, a minha visão é uma visão de futuro, de natureza espiritual. E as questões existenciais, para que eu alcance esse futuro, no tempo correto, irão surgir, ficarão a nosso dispor e contribuirão para que nós melhoremos, nos aperfeiçoamos. Então, essa pergunta, por que sou tão infeliz, é respondida por Dona Artemis, como eu disse: onde é que você colocou o seu tesouro? Nos prazeres que a sua mente produzia e você fugiu da realidade. Vejam que ela opta, a partir da adolescência, porque considerava-se uma pessoa um tanto quanto sem condições de convívio social, abandona os estudos, por meio... É uma reencarnação expiatória, por certo. Nós não estamos desconsiderando o sofrimento de quem quer que seja, mas o Espiritismo nos dá instruções, olha, mesmo diante de toda e qualquer adversidade,
preciso que tenhamos coragem de enfrentar a adversidade. Se nós produzimos esse efeito em nossas vidas em um momento anterior, vamos empenhar todos os esforços para corrigir o rumo de nossas vidas. E, embora o capítulo traga outras considerações, eu faço esse recorte no momento final da fala de Dona Artemis, acredito que profundamente inspirada, e ela já algo conhecia do Espiritismo, embora o pouco tempo de frequência à casa espírita, essa é uma informação que eu achei encantadora para todos nós, né? Para a sociedade em geral. Quem deseja usufruir sem merecer, receber sem dar, colher sem haver semeado, é obrigado a furtar e converter-se em indigno beneficiário da vida, que lhe impõe recomeços difíceis. Eu acho que todo aquele que exerce qualquer função que esteja à frente de grupos, de pessoas, da sociedade, seja no campo privado ou político, porque muitos indivíduos buscam determinadas atividades não para servir, mas para serem servidos. E elas vejam, porque nada possuem para dar, mas querem receber. Embora esse nada possui para dar, a gente tem tempo para dar, palavra de consolo, orientação, tudo. Mas a pessoa só quer receber, sem dar algo em troca. Ela vê-se obrigada a furtar. O furtar aqui não é o furtar necessariamente de um assalto, mas é valer-se de comportamentos, de estratégias que tira algo de alguém em benefício próprio. Então, eu posso furtar a vaga de uma pessoa quando alguém está nas condições ideais para uma ascensão profissional e eu, por manobras escusas, ocupo o lugar do outro sem merecer, e sem nada ter feito para alcançar aquela posição. Então, eu me valho de influências, eu me valho de subterfúgios, então eu furto a oportunidade do outro. Mas ao fazer este movimento, eu me torno indigno beneficiário da vida. Porque aquele caminho não era o caminho que deveria ser percorrido por mim, mas por uma outra pessoa. E lá na frente, em vidas posteriores, terei recomeços difíceis. Eu volto a dizer, todas as vezes que eu vejo essa oportunidade, eu fico pensando, como seria bom se os gestores da coisa pública, independente da sua postura ideológica, tivessem essa visão de que a apropriação indevida do futuro de alguém, dos recursos de outrem, lhe será cobrado muito caro na dimensão espiritual e também na vida posterior a essa. Como muitos acreditam que não há vida após essa, não se preocupam com questões dessa natureza. São as chamadas filosofias utilitaristas, as ideologias materialistas, que observam que berço e túmulo, o homem deve buscar experimentar tudo o que lhe for possível
para que ele goze da felicidade o quanto ele assim o puder. Mas justamente por quê? Porque a felicidade para esses está, voltando aqui na nossa transparência, está conectada ao prazer fugidiço, ao ouro mentiroso e às paixões que se apagam. A paixão arde, consome-se o combustível, se apaga, imediatamente vem o sofrimento. Assim terminamos este capítulo. Muito interessante, como todos os outros assim o são. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Vamos ver aqui no nosso chat. Glécia perguntou a respeito da frase, né? O arrependimento não resolve o que já foi feito. Não, o arrependimento ele é importante, mas ele por si só não vai resolver o problema. É dentro desta perspectiva, entendeu? Porque para que a reparação ela seja providenciada pelo indivíduo, o movimento anterior, que é o combustível para os seguintes. Nem todos os indivíduos se arrependeram dos seus equívocos. Continuam cometendo equívocos em cima de equívocos, aumentando o seu débito consciencial, mas vai chegar um momento em que um evento de muita intensidade fará com que isso é um evento resposta. Ele recuperando os seus atos e agora? O mal já está feito. Então é preciso que os movimentos posteriores sejam realizados. E os caminhos, né, apontados por Joana de Ângeles são muito interessantes, porque dá-nos uma perspectiva de compreender que são passos que percorremos, que são caminhos, né, que percorreremos a depender da gravidade do fato. Então, nós temos as provas, os testemunhos diários da nossa fé, do nosso conhecimento. Mas se isso tudo não for suficiente, o corretivo começa a se fazer presente. E se o corretivo não for suficiente, vai entrar as expiações. Então, há uma gradação. E essa gradação começa a partir do entendimento, poxa, pisei na bola. Então, é essa a questão que a gente precisa analisar. Sobre as experiências de quase morte, depois eu coloco no grupo algumas referências bibliográficas, mas, via de regra, não são livros espíritas. Não são livros espíritas. Tem um que eu gosto muito, que eu emprestei o livro, não anotei, perdi, né? Mas tudo bem. Deve estar com alguém deve ter emprestado para alguém, e assim vai. É de um médico, eu não sei se o médico é canadense ou norte-americano, eu acho que é o doutor Alexander III. Também eu vou colocar, era um médico cético, tinha lá sua crença, mas como uma crença que não lhe produzia profundas alterações na compreensão da vida, e ele é diagnosticado com meningite, os médicos dão 1% de vida, e na experiência de quase morte que ele teve, na medida em que ele ia ressignificando a vida, o corpo foi reagindo. O corpo foi reagindo, e ele depois resolve escrever um livro. É lógico que a comunidade científica caiu de pau em cima dele, né? Mas eu vou procurar esse autor, também faço citação. Tem a doutora Elizabeth Kubler-Ross, tem um médico de Juiz de Fora, doutor Alexandre Almeida, e eu faço as citações para o nosso grupo
para ficar mais fácil de compreendermos. Não é nada fácil a gente se colocar, porque, na verdade, o colocar-se no lugar do outro, em verdade, é ser capaz de compreendermos as emoções que o outro está experimentando e os sentimentos que produziram essas emoções. É um conceito mais assim, amplificado do que seja empatia, né? Porque empatia é a habilidade psicológica que a pessoa adquire de colocar-se no lugar do outro. Bom, aí nós trocamos de lugar, como se trocar de lugar fosse resolver o problema. Mas somente trocar de lugar, eu levo a minha visão de mundo, eu levo a minha história, eu levo os meus desafios e me coloco na posição, não é posição física. Quando a gente fala se colocar no lugar do outro, é entender que aquelas emoções, ou as chamadas respostas emocionais que o outro apresentou, tem um contexto afetivo por detrás. E esse contexto afetivo eu preciso compreender, porque a emoção é a resposta biológica diante de um fator estressor. E há reações as mais variadas possíveis. Como eu disse, o sofrimento físico altera-se de uma maneira impressionante, a depender da pessoa. E os sofrimentos psíquicos, da mesma forma. O que para um é insuportável, para o outro. Por exemplo, uma mulher que se veste toda e fica toda bonita para o marido, e o marido não faz nenhuma referência elogiosa, ela pode ficar deprimida, por não notou. Poxa, pentei o cabelo, pintei, passei batom, o meu marido não falou nada, mas porque ela fez aquilo para receber um elogio de terceiro. Então, ela condicionou a sua experiência emocional a uma observação de fora. Mas a pessoa que faz isso para si, eu vou sair hoje toda poderosa, bonita, penteada, com batom, sobrancelha, maquiada. Não é para os outros, para receber elogios. Se vier, beleza. Se não vier, porque ela tem a estima por ela mesma elevada. Então, essa escuta empática é entender o que leva as pessoas a terem esta ou aquela emoção. Puxa, vamos supor, eu sou um marido que preciso estar mais atento, porque eu estou percebendo que a minha esposa se arruma e fica bonita, não que ela não seja, está mais, né, moderna. Oferecer um elogio também é uma maneira de demonstrar amor. Então, veja que na medida em que eu desenvolvo essa minha habilidade de escutar de forma empática, eu passo a ter uma outra leitura sobre o mundo. Olha, vocês não fazem ideia o quanto eu tenho aprendido no metrô. Porque tem pessoas que o metrô é competição por espaço. As pessoas brigam por assento. E eu fico assim, caramba, por que está todo mundo empurrando todo mundo? E eu fui desenvolvendo algumas técnicas pessoais para não entrar nessas disputas. Mas você passa a perceber que a pessoa está com tempo exíguo, a mente dela está focada num problema, e o sentar e entrar no metrô para ela é a solução. Então, a gente vai ressignificando. A cada experiência, uma compreensão, uma nova visão de mundo. Como foram essas outras, acho que nós já comentamos, né? A questão de ter escolas de formação, viu, Glécia, é muito complicado, porque, assim, eu acho que os grupos precisam entender que grupo de estudo não é somente para passar informação, é para dar condições para que o indivíduo caminhe. É um grupo de crescimento pessoal. Eu acho que a palavra, essas escolas de formação geraram
um grupo de pessoas que elas têm muito conhecimento, mas eu diria que pouca habilidade de enfrentar o contraditório. Habilidade, vamos dizer assim, emocional. E o que é o contraditório? É aquela pessoa que levanta o dedo e vai apontar um entendimento que afronta a forma como nós entendemos a doutrina espírita. E se eu não tiver, isso que eu digo, uma coisa é conhecimento, a outra é a sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria fundamentada no conhecimento para que os apontamentos da divergência sejam trazidos para a convergência. Isso tem assuntos que são muito complexos. Então, se eu for passar só informação, aonde o indivíduo se coloca como alguém que detém muito saber, você pode inibir as pessoas de interagir. Eu acho que um grupo de estudo, para mim, antes de ser um grupo de estudo, é um grupo de autoajuda. Que a partir do estudo do Espiritismo, a gente pode crescer como pessoa, como grupo. Então, só formação, ultimamente, tem sido assim, um tanto quanto crítico. Você vai falar sobre Deus. O negócio é punk falar sobre Deus. Cada um tem uma visão de Deus. E essa visão de Deus, ela é muito particular. É muito particular. O meu filho aqui está fazendo um estudo sobre perispírito, está me perguntando aqui, por isso eu disse, espere um pouquinho que eu já vou lhe responder. Então, eu não sei, assim, eu espero estar sendo claro o suficiente para trazer para os nossos estudos sempre uma visão mais humanista. Quando digo humanista, é assim, de acolher, de não julgar. Todos nós estamos no mesmo nível. Todas as interferências, elas são bem... eu não vejo nem como interferências. Todas as colocações são bem-vindas. Não existem respostas prontas. E o que a gente não sabe, a gente vai buscar. Vai tentar trazer de uma maneira melhor. Porque acho que todo mundo cresce. Acho que a perspectiva do grupo é essa, fazer com que nós reconheçamos as nossas falhas e possamos superá-las em algum momento. Diga aí, Glécia. Oi, gente, bom dia. Só para tentar ser clara, não foi um questionamento desse grupo, necessariamente, do momento de estudo. É porque eu tive essa oportunidade de estar aqui a partir de Joelena, que me indicou, mas às vezes eu fico pensando, né, se não tivesse essa oportunidade de estudo, e falta muitas vezes. Então, fica uma leitura. Muitas vezes o meu estudo das questões espíritas é os livros que eu pego, vou lendo, e aí muitas vezes eu fico, será que eu estou fazendo uma boa interpretação? E fico naquela vontade de ter não é um direcionamento, mas alguém que possa conversar, discutir. Sim. Muitas vezes isso falta dentro dos centros, né? Ah, sim. Isso, entendi. Eles muitas vezes, pelo menos é a minha experiência, viu? Não estou dizendo que cabe a todos os centros. Sim. Vai mais o passe, a doutrinação, pega um tema, discute, e falta aqueles estudos, livros bases, da discussão, até da orientação, de um olhar diferente, que a gente possa concordar ou não, porque é uma fé raciocinada, mas sim, é o que eu sinto a falta. Então, não seria uma escola de diploma, quando talvez foi eu que não soube me colocar. Não seria uma escola para a formação, mas sim algo de estudo contínuo, que a gente pudesse se aproximar das obras e talvez não parar em obras... desculpa o barulho, gente, porque tem obra aqui em casa também. Mas talvez obras que muitas vezes não são nem espíritas, e a gente acaba lendo sem nem saber aquilo. Falo da minha imaturidade também dentro da doutrina, né? Pelo menos nessa informação. É perfeito a sua colocação, Glécia. Inclusive, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, posso estar equivocado, ou se foi
a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Foi uma delas. Tinha lá uma formação de médiuns, e a pessoa saía com um certificado. Isso causou uma confusão tão grande há um tempo atrás. E a pessoa saía com um certificado e depois ia frequentar algum centro e chegava com um certificado. Olha, eu tenho a formação de médium. Imagina, né? Como se uma faculdade psíquica ela estivesse submetida a um diploma. Então, foi o que eu disse, a preocupação, a palavra formação, eu entendi perfeitamente a sua colocação. Talvez eu não tenha sido claro o suficiente ao que eu lhe apresento as minhas desculpas. É no sentido de que, às vezes, a palavra formação para a casa espírita, ela é limitante. E até o termo grupos de estudos, via de regra, os grupos são enfadonhos, que fica numa monotonia que desestimula as pessoas. Eu já participei de grupos de estudos fantásticos, mas alguns eram tensos. Aí vai depender da resistência da pessoa, do engajamento da pessoa. Porque dependendo do método utilizado, ele desestimula o indivíduo a continuar. Eu espero, junto a todos nós, estar sempre buscando um aperfeiçoamento para que tenhamos esse encontro mais profundo com cada capítulo, para extrair dele, como eu sempre digo, tudo ou o máximo que nós pudermos. É lógico que ainda tem muita coisa aí que daria para nós trabalharmos. Enfim, 10h32, para aqueles que estão ao vivo, para os que assistirão no momento que assim achar conveniente. Vamos encerrar neste momento, né, a nossa convivência salutar. Mais uma vez, eu agradeço a vocês, porque... Só gratidão. Né? Muita, muita. Cada vez que a gente estuda uma palavra, é um aprendizado muito grande. Obrigado. E a recíproca é verdadeira. Estar com vocês sempre é muito prazeroso. Deixa aqui o meu abraço fraternal.